seja bem-vindo ao curso de Teologia do Casamento. Estamos na segunda aula e se você não assistiu à primeira aula, então eu aconselho que você visite aí a nossa primeira aula, faça primeiro a primeira aula e depois então você vem para a nossa aula, tá bom? Mas esse curso é muito importante para a sua vida, para o seu casamento. Eu espero que você esteja empolgado aí com a nossa trajetória. Vamos começar agora a nossa segunda aula. Na primeira aula nós trabalhamos o que é o casamento e vimos o casamento na perspectiva de Deus. Vimos que o casamento surgiu por causa de um plano de Deus. E que Deus, quando criou o casamento, ele criou segundo o seu propósito e segundo algumas normas que não são apenas socialmente estabelecidas, mas que têm um princípio divino. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o aspecto do propósito do casamento. Para que Deus fez o casamento? Tá, então o que Deus espera do casamento? É isso que nós vamos ver na aula de hoje e partindo mais uma vez de Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então, eu quero que você veja aí na sua apostila e acompanhe o nosso ponto. O texto diz assim: Deus criou o casamento para que houvesse companheirismo mútuo entre marido e mulher. A ideia do casamento surgiu de uma constatação de Deus. Ele constatou que não era bom que o homem estivesse só. Observe o seguinte, nós temos no livro de Gênesis, capítulo 1, uma expressão que se repete várias vezes. Nós temos o relato da criação, Deus criando todas as coisas, e cada coisa que Deus cria, a Bíblia diz que Deus vê que é bom. Deus vê que é bom, e essa expressão, viu Deus que era bom, se repete várias vezes naquele texto. No final da criação, o texto diz que Deus olha para tudo e viu que tudo era muito bom. Então nós temos ali a apreciação de Deus da sua criação. Mas, de forma muito interessante, no capítulo 2, quando o texto fala sobre a criação da mulher, o texto que antecede diz: viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. E, diante de tantos viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, esse viu Deus que não era bom é, no mínimo, curioso. Deus olha para o ser humano e vê, ou para Adão, né, que estava ali, e vê que não era bom que Adão estivesse só. Se você observar por um aspecto, você vai ver que Adão não estava só, num certo modo de falar. No sentido de que a Bíblia diz que havia árvores, plantas e principalmente animais. Então todos os animais já haviam sido criados. Então, nesse sentido, Adão não estava só. E isso, para nós, é muito importante. Por quê? Porque na nossa sociedade, há muitas pessoas que valorizam mais os animais do que as pessoas. Então, nós temos visto essa corrida cada vez mais de certa forma, o ser humano como desnecessário e os animais acabam tomando muitas vezes o lugar de muitos seres humanos. E as pessoas tratam os animais como se fossem seres humanos. Só que quando nós vemos no relato da criação, em Gênesis capítulo 2, nós vemos que mesmo que Adão estivesse rodeado de animais, o texto diz que na ótica de Deus, ele ainda estava só. Por quê? Porque não havia ninguém da espécie humana, não havia nenhum ser humano, a imagem e semelhança de Deus para fazer companhia a Adão. Então, para Deus, a lógica de Deus, na visão de Deus, ele diz: o ser humano ainda está só. E adiante dessa constatação de Deus, de olhar para Adão e ver que ele estava só e fazer inclusive uma afirmação dizendo que não era bom que ele estivesse só, é diante desta afirmação que Deus cria a mulher. Então isso é muito importante, porque o objetivo do casamento é de criar um companheirismo, tá? Esse é o objetivo e esse é o meu ponto principal na aula de hoje, é ver o casamento como companheirismo. A mulher é companheira do homem e o homem é companheiro da mulher. E é nessa lógica que eu quero continuar tratando com você. Vamos então para a nossa apostila e acompanhe comigo aí, por favor, no texto. Talvez o melhor comentário sobre o companheirismo de Gênesis 2:18 esteja em Eclesiastes 4:9-12, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra
tão facilmente. No texto anterior, o pregador conta a triste história de um homem solitário que só pensava em trabalhar. Ele trabalha, trabalha e sempre quer ganhar mais. A ironia do texto é que ele não tem com quem compartilhar o fruto do seu trabalho, mas ele está tão preocupado em ganhar dinheiro que nem questiona sua insanidade. É nesse contexto que o pregador aconselha: é melhor serem dois do que um. Então vamos lá, nós estamos diante do texto de Gênesis 2:18, que fala de uma constatação de Deus, de olhar para Adão e ver que ele estava só e diz: não é bom que o homem esteja só. Dali então ele tem a ideia de criar uma ajudadora, nós vamos ver essa expressão posteriormente, e aí então ele faz Eva para Adão. E quando nós chegamos em Eclesiastes, como eu disse, talvez seja o melhor comentário desse texto que nós acabamos de mencionar, Gênesis capítulo 2:18. Por quê? Nesse texto nós temos a experiência de um homem. Você sabe que Eclesiastes é um livro que fala sobre o sentido da vida humana, e tem um personagem ali, né, no capítulo 4, que ele trabalha, 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 não para de trabalhar, é viciado em trabalho, mas a ironia do texto é de que ele é sozinho. Ele não tem uma família, ele não tem com quem compartilhar até mesmo os bens que ele está construindo nesta vida. E é a partir da experiência daquele homem que o pregador, né, o Kohelet, está olhando, é a partir dessa experiência que ele começa a olhar a essa insanidade da solidão. E é como se ele estivesse refletindo sobre esse aspecto criacional, dizendo que Deus não nos criou para a solidão, Deus não nos criou para estarmos sozinhos. E é aqui que ele diz: é melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um. E observe que essa é a ideia de Deus ao criar o casamento. A ideia de que é melhor que o homem não esteja só, é melhor que ele tenha uma companheira para estar ao seu lado, para estar lutando com ele, para estar sonhando com ele, para estar chorando com ele e alegrando-se com ele. E esse é o objetivo primário do casamento. Lógico, nós sabemos que o casamento é para a glória de Deus, e tudo na vida, Paulo diz que quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer outra coisa, é para a glória de Deus. Então esse é o propósito supremo de qualquer coisa, inclusive o casamento. Eu estou pegando o propósito do casamento a partir da leitura de Gênesis capítulo 2. E em Gênesis 2, o propósito do casamento é companheirismo. É que o homem não esteja só. Mas aí então surge outra pergunta. Por quê? Por que é importante o companheirismo no casamento? E aí então vamos para a apostila para tentar responder a esta pergunta. Por que não é bom que o homem esteja só? Porque o companheirismo no casamento ajuda a produzir mais. O texto que lemos diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então vamos lá. Quando marido e mulher são companheiros, então eles chegam mais longe. É isso que o autor está dizendo. Companheiros estão chegando mais longe, são mais fortes. Um casal companheiro trabalha junto, prospera junto, sonha junto. É assim que tem que ser no casamento. Os dois estão juntos, e o companheirismo no casamento é uma união de forças. Se alguém chega e diz assim: depois que eu me casei, isso foi um atraso na minha vida, isso foi um prejuízo na minha vida, então isso significa que o casamento não está cumprindo o propósito de Deus. Deus não instituiu o casamento para que fosse um prejuízo na vida do ser humano. Às vezes algumas pessoas até fazem uma piada, né, como se Deus viu que Adão estava tão bem, sem preocupação, num ambiente perfeito, e ali então ele disse: olha, eu vou colocar uma dor de cabeça aqui para esse homem, que ele está muito ocioso, sem problemas, e aí cria a mulher. Essa não é a perspectiva do casamento bíblico. No casamento bíblico, Deus vê que não é bom que o homem esteja só. Não é, o homem poderia ser mais feliz, o homem poderia avançar mais, poderia ser mais forte, e por isso que Deus cria o casamento. Então, o nosso casamento precisa ser assim, precisa haver companheirismo. Para quê? Para que nós possamos chegar mais longe, para que nós possamos avançar mais, e esse é o propósito de Deus para o casamento. Além disso, nós também podemos lembrar, né, de algumas experiências que nós temos nos próprios casamentos que nós vemos. Nós vemos muitas vezes que no casamento há algo irreal, ou seja, parece que apenas um trabalha, parece que apenas um faz, e o outro apenas se escora, né? Tem um ali que parece que morreu e esqueceram de enterrar, e ali então apenas um está lutando, apenas um está fazendo, e nesse caso então, aquele que deveria ser um companheiro, uma companheira para unir forças, para ajudar, acaba sendo mais um peso.
mais uma preocupação. E mais uma vez eu digo, esse não é o objetivo do casamento. No casamento você não pode ter um que apenas trabalha, trabalha, trabalha e o outro que não faz nada. Pelo contrário, os dois precisam trabalhar juntos. Nós precisamos querer crescer juntos. Por isso que nós vamos tratar sobre isso em outro momento melhor, mas é muito importante nós observarmos os sonhos dos dois, né? Quais são os nossos sonhos? O sonho do marido, o sonho da mulher? Será que eles estão sonhando sonhos que são incompatíveis? Né? Você que é noivo, né? Você que é casal de noivos, então pare para conversar sobre o sonho. Será que o sonho dele é compatível com o seu sonho? Precisamos refletir sobre isso, porque às vezes quando nós estamos no processo de namoro, noivado, nós não conversamos sobre essas questões, né? Quais são os seus sonhos, quais são os meus sonhos, e às vezes nós estamos com sonhos que são incompatíveis e que vão gerar problemas sérios no futuro. Então nós precisamos analisar essas questões e entender, é melhor serem dois do que um. Veja, essa perspectiva do companheirismo também é contra o individualismo de muitos casamentos. Em muitos casamentos você tem aquela ideia do meu, né? Então, meu dinheiro, e aí então tem até uma tentativa de esconder, né? Esconder quanto eu ganho, o outro não pode saber. Às vezes até alguns justificam, né? Diz, pastor, se ele souber quanto eu ganho, se ela souber quanto eu ganho, então vai querer gastar o dinheiro e tal. Olha, nós precisamos entender que o casamento é um companheirismo e vocês precisam estar juntos. Então, nesse estar juntos, não pode haver esses segredinhos, não pode haver o esconder, né? Porque isso às vezes acaba sendo um problema sério no futuro, ok? Então, essa é esse primeiro aspecto sobre o companheirismo. Segundo aspecto do companheirismo que nós vemos aqui. Por que não é bom que o homem esteja só? Porque o companheirismo no casamento nos levanta quando caímos. Porque se um cair, o texto diz, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então vamos lá, na vida todos nós passamos por altos e baixos. Tem hora que nós estamos lá em cima, hora que nós estamos lá embaixo. E a lógica do texto aqui é de que esse companheirismo faz com que nós tenhamos ao nosso lado alguém que vai nos levantar quando nós cairmos. Então nós podemos cair em enfermidade, nós podemos cair em uma crise espiritual, uma crise emocional, nós podemos cair em diversos problemas e é sempre bom ter alguém do nosso lado que vai nos encorajar, que vai pegar em nossa mão, que vai nos levantar quando nós estivermos caídos. E esta é a lógica do texto. Por que Deus criou a mulher? Para que ela fosse uma companheira. E essa companheira é aquela que vai estar ao nosso lado, mesmo que todo mundo esteja contra nós, mesmo que todo mundo queira nos derrubar, mas esta companheira estará ali ao nosso lado para nos dar o suporte. Da mesma forma é o homem. O homem precisa ser um companheiro para a mulher. E veja como o texto enfatiza, né? Ai daquele que estiver só. Sabe o que é mais triste? É porque em muitos casamentos existe essa solidão. Um não pode contar com o outro para nada, então não existe uma comunicação, existe até mesmo talvez um medo, né? Eu não posso compartilhar as minhas dificuldades, não posso compartilhar as minhas crises, não posso compartilhar as minhas dores, não posso compartilhar as minhas tentações, as minhas quedas, não posso compartilhar por quê? Porque o outro só está fechado no seu mundinho, o outro não se envolve com os problemas da família, com os problemas do casamento, e às vezes então nós temos um casamento em que há duas pessoas que estão na mesma casa, mas cada uma no seu mundo, e uma não se envolve com o mundo da outra, uma não se envolve com as conversas da outra, e você tem simplesmente não um casamento, né? Mas você tem apenas, como eu disse, duas pessoas debaixo do mesmo teto. Esse não é o casamento da perspectiva bíblica. Deus quer que nós vivamos um casamento de companheirismo. E é isso que ele coloca tanto em Gênesis capítulo 2 quanto em Eclesiastes capítulo 4. No casamento, nós não precisamos querer ser super-homens ou super-mulheres. Pelo contrário, nós somos humanos. Então você, no seu casamento, precisa demonstrar realmente ser quem você é. E o seu cônjuge vai ser aquela pessoa que vai ajudar você nos momentos em que você estiver para cima, né, estiver bem, então ele vai se alegrar com você. Ele estará ali compartilhando as felicidades, as alegrias, as vitórias com você. Também da mesma forma, quando você estiver mal, caído, então será aquela pessoa que vai pegar na sua mão, vai lhe dar força, vai lhe dar um suporte, e assim deve ser o casamento. Mais uma vez eu digo, eu sempre gosto de dizer isso, de repente se você olhar para o seu casamento e dizer assim, meu casamento não está assim, o que é que eu devo fazer? A solução não é acabar o casamento.
Algumas pessoas vão sempre para esse lado mais radical, né? Ah, meu casamento não está nada disso que você está falando, então eu vou acabar e tal. Não. A solução, o objetivo do curso não é que você acabe o seu casamento. O objetivo é que você veja as áreas, ou vocês, né? Estou falando aqui para o casal, é que vocês vejam as áreas em que o casamento de vocês está mais deficiente e que possam então correr atrás para tentar tornar um casamento melhor, ok? Vamos lá então para mais um aspecto do companheirismo. Nós temos aqui o terceiro aspecto, por que não é bom que o homem esteja só? Porque o companheirismo no casamento nos aquece em nossas friezas. Se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, o texto diz. Mas um só, como se aquentará? Então vamos lá. O texto deixa claro, olha, companheiros, né, estão na mesma cama. Eu sei que o texto de Eclesiastes não está falando diretamente sobre casamento, especificamente sobre casamento, né, mas estamos fazendo aqui algumas aplicações a partir de Gênesis 2. Então, veja, o texto diz, um aquenta o outro, se dois dormirem juntos, um aquenta o outro. E aqui eu quero chamar a atenção para um fato muito importante, que é marido e mulher dormem na mesma cama. Não importa se um ronca, não importa se um luta lá à noite, olha, não importa, né? Coloca lá um escudo e vamos dormir na mesma cama. Esse é o princípio bíblico. A cama é o lugar da intimidade do casal, é o lugar não somente da intimidade sexual, mas o lugar de boas conversas, boas risadas, o lugar de nós estarmos juntos, né? De estarmos ali acordando juntos, dormindo juntos, enfim, tendo momentos agradáveis juntos. Isso é muito importante, por quê? Porque muitos casais estão perdendo essa perspectiva do dormir juntos. Tá? Então, estão se acostumando, um dorme no sofá, outro dorme na cama, e aí vem a justificativa, não, é porque ele gosta de ficar com a televisão ligada. Mas vejam, em alguns casamentos isso está se transformando numa rotina, e isso é muito prejudicial, muito prejudicial. Famílias que casais em que um dorme numa cama, o outro dorme na outra cama, e isso é muito complicado. A cama é o lugar da nossa intimidade e nós não podemos abrir mão deste momento, deste lugar, ok? E é muito interessante por quê? Porque o texto diz assim: se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Então, um esquenta o outro, um está junto com o outro, e nós precisamos seguir este princípio, estarmos juntos, porque somos companheiros. Eu quero fazer uma observação, vou jogar aí na tela para ler com você. Aqui um alerta para aqueles que são casados, mas querem viver uma vida de solteiro. Pessoas que acham que a esposa é uma empregada. O conselho bíblico é companheirismo. Quem é companheiro dá satisfação. Deu a hora, você tem que estar lá para aquentar a sua esposa. Então, aqui é somente uma observação que eu queria fazer, mas muito importante. Por quê? Porque primeiro, né, que eu já até comentei um pouco sobre isso na aula passada, algumas pessoas que se casam e querem continuar vivendo uma vida de solteiro, né, e querem fazer a mesma coisa que faziam quando eram solteiros, e às vezes até coisas que nem faziam. Mas veja, quando você casa com um companheiro, com uma companheira, tá? Então você, marido, você casa com uma mulher que é sua companheira. Você, mulher, casa com um marido que é seu companheiro. E nesse companheirismo, vocês precisam estar juntos. Então não tem essa coisa, deu a hora, você precisa dar satisfação. Se está a hora de chegar em casa e de repente não chega, então liga, manda uma mensagem, fala alguma coisa. Da mesma forma, então, eu coloquei aqui o seguinte, que nós precisamos ter uma vida de companheirismo, não uma vida de opressão. Há maridos que acham que a sua esposa é uma empregada, né? Então às vezes até quando vai pedir algo, nem pede, na verdade, né? Manda, ordena, né? Não pede por favor, não tem jeito de falar. Né? E às vezes ali está a esposa se matando de trabalhar, então não tem nenhum reconhecimento, dizer muito obrigado, olha, a comida ficou legal, gostosa e tal, não tem uma palavra de elogio, e é terrível, por quê? Porque acaba tendo, ao invés de ser um companheirismo, uma opressão. Então, Deus criou a mulher não para ser oprimida pelo homem, mas para ser amada. Nós vamos trabalhar melhor isso posteriormente, para ser uma companheira do ser humano de Adão, ok? Vamos então para o quarto ponto. Acompanhe comigo aí, diz assim: por que não é bom que o homem esteja só? Porque o companheirismo no casamento é um suporte em nossas lutas diárias. O texto diz: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Então, quantas lutas nós enfrentamos no nosso dia a dia? Muitas, muitas.
Todos nós estamos diariamente enfrentando dificuldades em várias áreas. E quando nós temos um casamento, como a Bíblia prescreve, de companheirismo, então o que é que nós temos? Nós temos alguém do nosso lado, alguém ao nosso lado, que está dando as mãos a nós. Nós estamos juntos, de mãos dadas, vencendo as lutas, vencendo os desafios. É isso que o texto diz: se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Então, casamento, homem, mulher, marido e mulher, os dois estão juntos para lutar contra o inimigo. E aqui nós precisamos guardar no nosso coração a ideia de que o inimigo não é o meu cônjuge não é meu inimigo. Pelo contrário, nós estamos juntos lutando contra o inimigo externo. E nós não podemos confundir o inimigo, porque muitos casais estão vivendo assim, é uma solidão, cada um luta suas lutas, então eu luto as minhas lutas de um lado, o outro luta as suas lutas do outro, e assim então vão caminhando e não unem forças para melhorar o casamento, melhorar a família. De repente então tem filhos e quem tem filhos sabe que vem as lutas, vem as dificuldades, é mais um pecador na casa, né? Então assim, tem as lutas, tem as dificuldades e nós precisamos nos unir para lidar com os problemas dos filhos, para poder educar os filhos, mas é o que é que nós vemos em muitos casamentos. Então nós temos o pai que educa de um jeito, a mãe que educa de outro jeito, e aí então às vezes há o choque, o próprio menino, a menina, né, a criança ali percebe que há uma divisão entre os pais, então começa a explorar essa divisão. E por quê? Porque não existe um companheirismo. E quando não existe esse companheirismo, então nós começamos a cair diante das lutas da vida. Nós perdemos a nossa força e não resistimos diante das situações adversas. Então, guarde este conselho. É melhor serem dois do que um. Por quê? Porque se prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E aí, então, principalmente quando nós temos o cordão de 3 dobras, né? Que muitos fazem essa associação ao nosso Deus, né? Ao nosso Deus. Eu acredito que Deus é muito mais, porque o texto diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Né? E eu diria que Deus, se Deus for a terceira corda, então é uma corda de aço. Por quê? Porque não é que ela não se quebra facilmente, mas é que ela não quebra de jeito nenhum. Então nós precisamos de fato ter um casamento em que somos companheiros, estamos juntos e que a bênção de Deus está sobre nós. Essa corda de aço de Deus está sustentando o nosso casamento, de tal forma que vem os vendavais, vem as tempestades, vem as dificuldades e nós não paramos, nós não desistimos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus abençoe o seu casamento, que o seu casamento seja melhor a cada dia. E eu quero terminar, né, fazendo menção do desafio que nós fizemos na aula passada, que foi o desafio de ler o texto bíblico, de orar juntos. Eu espero que vocês estejam fazendo isso. E não somente enquanto, né, no tempo entre a primeira aula e a segunda, mas vocês continuem até a vinda de Jesus Cristo, ok? Que vocês possam ter esse momento juntos. E aí na apostila, né, para aqueles que têm dificuldade aí de encontrar a apostila, é só você ver aí na descrição, tá bom? Então procura aí a apostila, você vai ver. Então na apostila tem um desafio que é para assistir a um filme e ali também tem um exercício, né, um questionário sobre o filme. Então, o ideal é que você faça como? Se vocês puderem assistir juntos ao filme, então assistam juntos. E aí depois vocês vão responder ao questionário, ao exercício lá, individualmente. E o ideal é que depois vocês se juntem os dois e conversem sobre as respostas. Então vai ser um momento bom, tanto um momento para assistir, como também um momento depois de conversar sobre essas respostas, tá bom? Então façam esse exercício, vai ser um momento bom, legal para o casamento de vocês e eu espero ver vocês na próxima aula. Que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família e que vocês tenham uma família cada vez melhor para a glória de Deus. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.